Se Deus é realmente todo-poderoso, por que ele simplesmente não elimina Satanás? Por que permitir a existência de um ser que representa o mal, a oposição e o sofrimento? Essa é uma questão que inquieta muitos de nós, e que tem sido debatida por séculos entre teólogos, estudiosos e pessoas de fé. Afinal, se Deus criou tudo e é soberano, não poderia ele simplesmente apagar Satanás da existência? Neste vídeo, vamos explorar essas questões a fundo. Vamos descobrir quem é Satanás, qual foi sua trajetória desde o céu até se tornar o adversário que conhecemos. Veremos o que a Bíblia revela sobre sua rebelião, sua queda e como ele passou de anjo a um símbolo do mal e da destruição. Mas mais do que isso, vamos tentar entender por que, mesmo com tudo isso, Deus permite que ele continue a existir. Nossa jornada nos levará a refletir sobre temas como orgulho, livre-arbítrio e o papel do mal dentro do plano divino. Será que Satanás tem um propósito no plano de Deus? E como o livre-arbítrio, tanto dos anjos quanto dos seres humanos, desempenha um papel essencial nessa história? Hoje, você vai descobrir que as razões para a existência de Satanás vão muito além do que parece. Então, prepare-se para mergulhar nessa reflexão sobre as grandes questões do bem, do mal e do propósito maior de Deus. A Bíblia descreve Satanás como um ser que, antes de sua queda, era um anjo de grande beleza e perfeição, criado diretamente por Deus. Ele possuía uma posição elevada no céu, um lugar de honra e proximidade com o Criador. Mas algo mudou, o orgulho começou a crescer em seu coração. Ele passou a desejar uma posição igual ou até superior à de Deus, como se a própria criação quisesse se elevar acima do Criador. Jesus mesmo mencionou esse momento crucial. Ele disse: "Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago." Essa imagem forte e impactante nos ajuda a entender o que aconteceu quando Satanás foi expulso da presença de Deus. A queda de Satanás não foi apenas física, mas espiritual. Ele passou de um ser de luz para um ser de trevas, de um anjo de Deus para o maior adversário da humanidade. E essa queda foi mais do que uma simples expulsão. Ela representou uma transformação completa. Ao se rebelar, Satanás não apenas perdeu sua posição no céu, mas também distorceu sua própria natureza. Ele deixou de ser um ser de adoração e serviço a Deus e se tornou o símbolo da oposição e do mal. Esse processo de degeneração, de anjo a inimigo de Deus, é um alerta para todos nós sobre o poder destrutivo do orgulho e da ambição desenfreada. O que antes era um anjo honrado se tornou o principal adversário de Deus, e essa queda foi tão profunda que a Bíblia o descreve como adversário, o que se coloca contra o propósito de Deus. Quando ouvimos a palavra Satanás, já associamos imediatamente a ideia de um inimigo, de um opositor ao bem. Mas o que talvez poucos saibam é que o próprio nome Satanás significa exatamente isso, adversário. E esse título não é por acaso, ele reflete a função e a identidade que ele assumiu ao escolher se opor a Deus. Ao longo do tempo, a figura de Satanás se torna cada vez mais sombria, simbolizando o processo de degeneração que ocorre quando alguém escolhe um caminho de oposição e orgulho. O desejo de ser igual a Deus não apenas corrompeu Satanás, mas o transformou em um símbolo de tudo o que é contrário ao amor, à luz e à verdade. Em vez de refletir a glória divina, ele se tornou a representação da arrogância e da rebelião. Esse processo de se transformar no adversário nos mostra um conceito importante. Satanás não é apenas uma figura que existe fora do ser humano, mas também pode ser visto como uma representação da luta interna contra o orgulho e o ego. Em diversas passagens bíblicas, somos alertados sobre como o orgulho pode nos levar a uma queda, algo que não significa necessariamente a morte física, mas uma desconexão espiritual, uma separação de Deus e da paz que ele oferece. Assim, ao compreendermos o significado do nome Satanás, vemos que ele é mais do que um simples personagem maligno. Ele é uma metáfora viva para os efeitos destrutivos do orgulho e da desobediência, um lembrete constante do que acontece quando se escolhe o caminho da autoexaltação em vez da humildade diante de Deus. O orgulho é um tema recorrente na Bíblia e é sempre tratado como algo perigoso, uma semente do mal. No caso de Satanás, o orgulho foi o primeiro passo em direção à sua destruição. A Bíblia nos alerta em Provérbios: o orgulho precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Essa verdade se aplicou a Satanás de maneira clara e devastadora. Ao desejar ser igual a Deus, Satanás plantou em si mesmo uma semente de arrogância que o afastou da humildade e da adoração ao Criador. Essa ambição não só o levou à rebelião, mas também à ruína completa. Ele se viu expulso do céu, separado da presença de Deus, e mergulhado nas trevas, tanto externas quanto internas. O que começou como uma simples ideia de autossuficiência acabou se tornando o caminho para a destruição.
Esse exemplo de orgulho e queda serve de alerta para todos nós. No fundo, o orgulho nos faz acreditar que podemos viver sem Deus, que não precisamos de sua orientação ou de seu amor. Satanás é o exemplo supremo do que acontece quando o orgulho assume o controle. Ele levou um ser criado em beleza e perfeição a se tornar o símbolo do mal e da destruição. Assim, ao refletirmos sobre a queda de Satanás, somos lembrados de que o orgulho pode nos afastar de Deus e das bênçãos que Ele tem para nós. É por isso que a humildade é tão valorizada nas Escrituras, porque ela nos mantém perto de Deus e nos protege da queda que o orgulho inevitavelmente traz. Chegamos a uma das perguntas mais intrigantes e profundas: se Deus é todo-poderoso, por que Ele simplesmente não elimina Satanás? Por que permitir que ele continue existindo e causando sofrimento e tentação? A resposta a essa pergunta envolve uma compreensão mais profunda sobre a natureza dos seres espirituais e o propósito de Deus. Primeiro, é importante entender que Satanás e os anjos caídos são seres espirituais, diferentes dos humanos. Enquanto nós, como seres mortais, estamos sujeitos à morte física, os seres espirituais existem em uma realidade que vai além do tempo e do espaço físico. Eles são imortais por natureza, pois foram criados para existir eternamente. Eliminar Satanás não seria tão simples como destruí-lo, pois ele é parte dessa ordem espiritual imortal. Além disso, o plano de Deus inclui o livre-arbítrio para todos os seres racionais, sejam humanos ou anjos. Deus criou Satanás como um anjo perfeito, e ele lhe deu a liberdade de escolha. Assim como nos dá o direito de escolher entre o bem e o mal, Deus também concedeu essa liberdade aos anjos. Quando Satanás escolheu o caminho da rebelião, Deus permitiu que ele seguisse essa decisão. Mas, ao invés de destruí-lo, Deus permite que Satanás exista como um lembrete das consequências do orgulho e da rebelião. Outro ponto importante é que, de uma forma misteriosa, Satanás e suas ações podem servir aos propósitos de Deus. Em diversas passagens da Bíblia, vemos que o mal é usado para cumprir a vontade divina de maneiras indiretas. Por exemplo, a tentação de Jesus no deserto foi uma provação que fortaleceu o Filho de Deus e confirmou sua fidelidade. Mesmo o sofrimento de Jó, permitido por Deus, serviu para revelar a profundidade da fé e da perseverança do servo de Deus. Deus é paciente e seu plano é maior do que podemos imaginar. O fato de ele permitir que Satanás continue existindo nos mostra que há uma sabedoria divina por trás disso, algo que talvez só entenderemos completamente na eternidade. Essa paciência divina é, na verdade, uma expressão do amor de Deus. Ele não força ninguém a obedecê-lo, mas respeita o livre-arbítrio que concedeu a todos os seres. Em última análise, a existência contínua de Satanás nos chama a refletir sobre a importância do livre-arbítrio e das escolhas que fazemos. Deus nos deu o direito de escolher, e isso inclui a possibilidade de escolher mal. Mas Ele também nos dá todas as oportunidades de redenção e de reconciliação com Ele. A Bíblia nos dá vislumbres poderosos sobre a natureza de Satanás e o que levou à sua queda, especialmente nos livros de Isaías e Ezequiel. Esses profetas nos ajudam a entender o que aconteceu no coração de Satanás, a ponto de ele se voltar contra o próprio Criador. Em Isaías 14, encontramos uma passagem que muitos estudiosos interpretam como uma referência a Satanás, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Esse título, Estrela da Manhã, reflete o brilho e a beleza que Satanás possuía antes de sua queda. Mas o que causou essa queda? Isaías nos mostra que foi a ambição de Satanás. Ele disse em seu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Essa aspiração de se igualar a Deus revela o profundo orgulho que tomou conta de Satanás. Ele não estava satisfeito em ser um dos anjos mais elevados, ele queria a posição suprema, desejando estar acima de todos, até mesmo de Deus. Esse orgulho o levou a uma rebelião que terminou em sua expulsão do céu. Ezequiel, por sua vez, acrescenta mais detalhes. Em Ezequiel 28, ele descreve Satanás como um ser criado perfeito e cheio de beleza, que estava no Éden, jardim de Deus. Mas então, diz o profeta, achou-se iniquidade nele. O orgulho que começou como uma semente se transformou em corrupção completa. Satanás se afastou da humildade e da obediência, distorcendo sua própria natureza e se tornando o símbolo do mal. Essas passagens de Isaías e Ezequiel nos revelam que a queda de Satanás não foi algo acidental, mas o resultado direto de uma escolha deliberada, a escolha de se rebelar contra Deus e seguir o caminho do orgulho e da autossuficiência. Através desses relatos, entendemos que a ambição desenfreada e o desejo de ser igual a Deus foram a ruína de Satanás.
Uma das chaves para entender por que Deus permite a existência de Satanás é o conceito de livre-arbítrio. Desde o início, Deus criou todos os seres racionais com a capacidade de escolher, tanto humanos quanto anjos. Ele não queria servos programados ou automatos, mas seres que pudessem decidir por si mesmos se queriam segui-lo e amá-lo. Esse presente do livre-arbítrio é essencial para a verdadeira adoração e amor a Deus. O livre-arbítrio significa que tanto nós quanto os anjos temos o poder de fazer escolhas, e essas escolhas têm consequências. Quando Satanás escolheu se rebelar, ele exerceu esse livre-arbítrio de uma maneira que o afastou de Deus. Ele não foi forçado a desobedecer, foi uma decisão que ele tomou voluntariamente. Da mesma forma, os outros anjos caídos escolheram segui-lo, sabendo dos riscos e consequências. Para nós, o livre-arbítrio é um presente que também nos coloca diante de escolhas diárias. Podemos escolher seguir os princípios de Deus, ou podemos escolher o caminho do egoísmo e da autossuficiência. Mas assim como Satanás, essas escolhas têm um peso espiritual profundo. Elas podem nos aproximar de Deus ou nos afastar dele. O livre-arbítrio é tão importante para Deus que ele honra até as escolhas que o rejeitam. Ele não força ninguém a obedecê-lo, ele respeita a liberdade que ele mesmo deu a cada um de nós. E é por isso que Satanás continua a existir. O próprio Deus permite que ele exista como uma consequência de sua escolha, uma lembrança viva do que significa se afastar do Criador. Então, o livre-arbítrio é mais do que apenas uma liberdade. Ele carrega a responsabilidade de escolhermos o bem, o caminho de Deus. E mesmo diante das dificuldades e tentações que Satanás representa, essa é a nossa oportunidade de mostrar nossa fidelidade e amor a Deus através de nossas escolhas. Entre as passagens mais significativas envolvendo Satanás na Bíblia está a tentação de Jesus no deserto. Após jejuar por 40 dias e 40 noites, Jesus foi confrontado por Satanás em um momento de extrema vulnerabilidade humana. Esse encontro nos revela muito sobre o caráter de Satanás e o propósito de Deus em permitir que essa tentação ocorresse. Satanás abordou Jesus com 3 tentações, cada uma projetada para explorar uma fraqueza humana: o desejo físico, o orgulho e o desejo de poder. Ele sabia que, se Jesus cedesse, todo o plano de redenção estaria comprometido. No entanto, Jesus resistiu a cada uma das tentações, usando as Escrituras como resposta. Em cada situação, ele reafirmou sua fidelidade a Deus, mostrando que o poder da palavra é mais forte que qualquer tentação. Esse momento é crucial porque demonstra que Satanás, embora poderoso, não tem domínio sobre aqueles que permanecem firmes em Deus. A resistência de Jesus não foi apenas uma vitória pessoal, foi uma declaração de que o mal pode ser vencido pela verdade e obediência a Deus. Jesus mostrou que, ao rejeitar as promessas vazias de Satanás, a verdadeira força e propósito vem de uma vida entregue a Deus. Além disso, a tentação de Jesus nos ensina que até o Filho de Deus enfrentou os desafios e as seduções do mal, assim como nós. Isso mostra que Deus entende nossas lutas e que, assim como Jesus venceu, nós também temos a capacidade de resistir. A vitória de Jesus sobre Satanás no deserto é um lembrete poderoso de que podemos escolher o bem, mesmo quando o mal parece atrativo ou conveniente. Por fim, essa passagem nos lembra que Satanás pode tentar nos desviar, mas ele não pode nos obrigar a seguir seu caminho. Assim como Jesus, podemos escolher rejeitar suas mentiras e manter nossa fé e confiança em Deus. Para concluir, precisamos refletir sobre o propósito de Deus em permitir que o mal exista e como isso se encaixa no plano maior de redenção. Embora Satanás simbolize a rebelião e a oposição a Deus, a Bíblia nos mostra que até mesmo o mal pode ser usado para cumprir os desígnios divinos. Deus é capaz de transformar as intenções malignas de Satanás para realizar algo bom e redentor. Um exemplo claro disso é a crucificação de Jesus. Satanás incitou Judas a trair Jesus, achando que essa seria a vitória final sobre o Filho de Deus. Mas, na verdade, essa traição levou ao sacrifício que trouxe redenção para toda a humanidade. O que Satanás planejou para o mal, Deus transformou em uma oportunidade de salvação para todos nós. Isso nos mostra que o amor e a sabedoria de Deus são tão profundos que até as piores intenções podem ser redimidas para cumprir seu propósito maior. Esse princípio se aplica à nossa própria vida. Todos nós enfrentamos desafios, tentações e, às vezes, até sofrimentos causados pelo mal. Mas, ao confiar em Deus, podemos ver que Ele é capaz de usar até esses momentos difíceis para nos transformar e nos aproximar dele. Deus não nos abandona, pelo contrário, Ele nos guia e nos fortalece em meio às provações. Por fim, a paciência de Deus em permitir a existência de Satanás também é uma expressão do seu amor.
Ele nos deu o livre-arbítrio e respeita nossas escolhas, mesmo quando nos desviamos dele. Deus nos oferece a chance de retornar, de buscar a redenção, e nos chama a escolher o bem, assim como Jesus escolheu resistir ao mal. E é nesse convite à fidelidade e à redenção que vemos o verdadeiro propósito de Deus. Então, quando refletimos sobre a questão inicial, por que Deus não elimina Satanás, entendemos que existe uma sabedoria profunda em suas ações. Ele respeita a liberdade que nos deu e nos chama a escolher o caminho da fé e da obediência, sabendo que, no final, o bem prevalecerá. Se você gostou desse conteúdo e quer acompanhar mais reflexões como essa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E queremos saber sua opinião. Deixe nos comentários o que você pensa sobre o papel de Satanás e o livre-arbítrio. Toda semana temos novos vídeos aqui no canal, então fique ligado para mais temas profundos e inspiradores. Até a próxima!